irmãos que já não se abraçam, é bom o Senhor, renova graça, renova coragem, e quem luta não passa, renova Quantos esta noite aqui quer ser renovado pelo Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Só que para mim ser renovado pelo Senhor Jesus, eu só preciso de uma coisa. Me pergunta o quê? Me pergunta o quê? Ei, pastor? Você não sabe? É a gente que só depende de nós. Aleluia! Se você veio para adorar, se você veio para buscar verdadeiramente a presença do Senhor, você adora, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Querido do Senhor, todo domingo nós temos um desafio e um dos varões está louvando ao Senhor Jesus. E este domingo, como o pastor Lázaro veio, já veio fazendo a missão lá de Cachoeira, já veio de Cachoeira jogando, ia para jogando e trouxe aí uma caravana. Glória a Deus. Aleluia! Como hoje é o desafio dos varões, um dos varões louvar o Senhor, nossa namorada vai louvar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Estamos na paz do Senhor. Amém! Prazer e alegria estar com vocês. Antes de chegar em João Câmara, antes de chegar aqui na minha filha, quando nós estávamos em casa, o Senhor estava nos dando um sinal, ia dar certo. Engraçado que o Senhor dava um sinal na minha vida. Mas quando nós estávamos lá guardando ônibus, o Senhor falou comigo dizendo assim: eu sopro aonde eu quero. Glória a Deus. E eu me chamo aqui pelo sopro dele. Aleluia! Quem é remanescente nesta noite? Quem é remanescente? Aleluia! Quem é o missionário remanescente? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Esse desafio é perigoso, viu?
Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus está abençoando. Glória a Deus. Glória a Deus. Como não se dizer quando ouço alguém dizer que a nossa geração infelizmente já se perdeu. Resta um povo escolhido, o sal da terra, a igreja permanece de pé. Quem disse que pra tudo tem preço? Quem disse que valor se compra com dinheiro? Eu faço parte dos que a vida vive, segundo a palavra. Quem disse que essa geração morreu? Quem disse que o controle Deus te deu? Eu acredito que Jesus venceu. Eu acredito que o avivamento sou eu. Vamos em frente.
Você esperava alguém que cantasse perfeito, agradável aos seus ouvidos. Mas a mensagem que Deus manda entregar no louvor, eu vou te dizer: se você se conformar com esse mundo, o inferno está lhe esperando. Mas se você disser, eu vou transformar, o próprio Senhor vai se responsabilizar para isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu digo do Senhor, nada é por acaso. Quantos creem que nada é por acaso? Aleluia. Glória a Deus. Tudo há um propósito. E como nosso pastor Lázaro hoje veio adorar junto conosco, podemos trabalhar, né? Aleluia. Já cantou, agora também vai ministrar a palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Após cansar, me ajuda. Olha, amada igreja, eu ouvi o conjunto, todos os conjuntos louvando muito bonito. E eu ouvi o conjunto altos louvores, não é isso? Louvando ao Senhor. Vou dizer uma coisa a você: se vocês melhorarem, vocês estragam. Glória a Deus. Se melhorar, estraga. Permaneça na presença que está ali para Jesus. E é algo que para Jesus. E o vento sopra onde Ele quer. Eu aprendi que Jesus, Ele sopra onde quer. Ele coloca você aonde Ele quer. Ele tira você, coloca você em certo lugar. Aleluia. Por um momento, por um acaso, para transformar. Estamos vivendo tempos difíceis, na qual nós estamos neste momento vendo, assistindo pessoas, deixando a fé de lado para ser humano. Glória. Estamos vivendo tempos difíceis, mas a Bíblia me diz, e a Bíblia vai te dizer, que tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Aleluia. E o Senhor falava comigo nesta noite para dizer para a igreja: se anime. Glória a Deus. Eu olhava para o rosto de vocês e Jesus dizia assim: eu estou muito triste. Mas não é triste de machucado, não é triste, louvado seja o dia, não, já está cansado. Foi isso que eu vi no rosto de vocês. E o Senhor, Ele me impulsionava. Os louvores passavam. Os louvores me diziam assim: Senhor. E eu trouxe para vocês o livro de Josué, capítulo 1. Apenas 12 versículos. Glória a Deus. Versículo 6 diz assim: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo a herdade que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tende muito bom ânimo, para teres cuidado em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que vais. Quem é remanescente nesta noite? Aleluia. Uma mão, duas mãos, três, quatro. Remanescente, ele é chamado na última hora. Glória. Aonde Deus já chamou todo mundo já esfriou, o ânimo acabou. Louvado seja Deus. Glória. E o Senhor diz assim: eu vou chamar, pode ser ferro de Jesus. Vocês me perdoem desse, tá? Eu chamo os remanescentes. Alguém que está disponível na última hora. Estamos no culto de missão. E se o Senhor disser hoje, mas eu, Felipe, eu te chamo como remanescente. Eu te chamo nesta hora. Vai
está dizendo que tem certeza que ele é reconhecido. A mesma coisa aconteceu com o nosso irmão líder Josué. A Bíblia vai nos dizer que o servo Moisés, ele é o quê? Morto. E o povo se desespera, se apavora, e eles começam a indagar: quem será o próximo líder? Quem será o próximo pastor? Quem será o próximo missionário? Quem será o próximo líder? A Bíblia diz que aonde Moisés estava, Josué estava. Aonde Elias estava, Eliseu estava. Mas Deus, Ele não escolhe ninguém por acaso. Ele não esquece e não escolhe ninguém por ocasião nem situação. Ele não vai agir por sua necessidade. Ele vai agir pelo seu poder. Às vezes nós se ajoelhamos perante Deus: Senhor, estou sofrendo. Senhor, não quero esta vida. Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor lá no céu olhando e dizendo: eu não ajo por necessidade. Aleluia. Eu não ajo por necessidade. Eu ajo pelo meu poder. Vocês vão entender. A Bíblia vai dizer que o povo se desespera e de repente o nosso irmão Josué, grande homem, vai buscar o Senhor e o Senhor fala com ele: Josué, filho de Nun, eu te escolhi, eu te separei. Aleluia. Hoje é culto de missão, mas o Senhor está dizendo: eu escolhi, eu separei para uma grande missão. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu não chego nem perto dos pés de Moisés, mas o Senhor diz: eu escolhi vocês. Ele vai dizer: Senhor, mas eu lembro quando o povo começou a exigir de Moisés. Levanta a pastor Rafael. No nome de Jesus. A exigência é grande, porque é pastor, porque é presbítero, porque é obreiro. A exigência é grande, porque eu controlo aqui a mesa de som. O Felipe controla a mesa de som, gente. Tem hora que o cantor deve dizer: baixa, aumenta, baixa, aumenta. E Josué estava nessa situação. O povo já estava rebelde, o povo já estava cansado, o povo já estava exigindo uma liderança, porque o corpo de Moisés, até que indica nossas almas, ele foi atraído. Para que foi, irmão Lázaro? Para fazer Moisés, aleluia, como idolatria, um ídolo. Por isso que Deus não deixou o corpo de Moisés, para que mim e você não fique idolatrando o corpo dele. Por isso que grande foi a briga do Espírito de Deus no inferno. Amém. Mas Deus disse para Josué: esforça-te, Josué. Tem de bom ânimo. Diga para o povo que fique nas minhas leis, nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Eles dizem: Senhor, mas eu não tenho capacidade. Senhor, eu não posso. Mas o Senhor diga ao povo que se esforce. Diga ao povo que lute. Diga ao povo que ore. Diga ao povo que eu sou. Aleluia. Não espere, pastor. Ele é intercessor da sua alma, mas ele não vai fazer nada por você. Mas você disse: Josué, agora vai. Diga ao povo que siga as minhas leis, os meus mandamentos. Diga ao povo que siga o que eu mando. Diga ao povo que faça, entre na brecha. Diga ao povo que deixe de pecar. Diga
porque Josué e o povo de Deus ia pisar em terras estranhas, ia pisar em lugares minados, ia pisar em terra gigante, e se eles não tivessem preparado, eles iam ser consumidos. Glória a Deus. É que é bênção. Mas quando pega essa, siga as leis e os mandamentos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mas se você não seguir os 10 mandamentos, os estatutos, nada você fez. Aleluia. Nada eu fiz. Uma coisa que ele exige de nós, amar Ele sobre todas as coisas. E muitas vezes nós se pega, aleluia, amando algo banal. Às vezes nós se pega amando o filho mais do que Deus. Às vezes nós se pega amando os bens material mais do que Ele. Glória. Mas se Ele entregar o que está preparado para você, você tem que estar aqui. A Bíblia diz que aonde Josué pisava os seus pés, era dele. Aí eu me peguei assistindo um vídeo de uma mulher na Ferrari e um outro homem botando no pé. O Senhor disse que tudo que é meu. Gente, você vigilância, pelo amor de Deus. Mas não foi o Senhor que disse, mas está nas coisas que é dos homens. Tu pecou, sabe por que pecou? Porque o Senhor também vai dizer que tu não pode começar as coisas do teu próximo. Vá lá na loja, põe a mão e eu Jesus sobre isso. Mas o Senhor diz: esforça-te e tem de bom ânimo. O Senhor está me revelando pessoas neste lugar que cansou. Olhe, o texto foi grande para jogar, viu? O texto foi grande, pastor. Glória a Deus. E o Senhor revela até as palavras desse Senhor. Eu estou cansado. Eu não vou mais. Eu não quero mais. Eu faço por me ver. Eu lembro de alguém, ninguém se lembra de mim. E o Senhor manda dizer para você nesta noite: você não é remanescente, não. Você tem que estar preparado para que Deus tenha para mim, para você, que está por vir de perseguição. A perseguição aí você vai se expor em um lugar e vai dizer: não, vou ficar quieto aqui. Isso dele. Levanta. Tem de bom e muramassou. Minha graça, minha amassai. Ramassou, eu te remi, eu te escolhi. E tu és meu. E eu te digo nesta noite que eu ouvi. E ele te diz: eu te chamei. Glória a Deus. Aleluia. Ainda é o começo do fim. Aleluia. E tu disseste: eu não suporto, eu não quero. E tu disseste: está difícil. Olha, Glória a Deus. Aleluia. mas o Senhor diz: eu escolhi, eu te chamei, eu te remi para ser destaque dentre estas mulheres. E o Senhor diz para as mulheres: não tem inveja, porque nós também é espelho. Irmão, lembrai daquele que morreu na cruz do Calvário, não desistiu. Está cansado, né? Está correndo. Mas o Senhor vai te lembrar: tu me pedisse. Tu não me pedisse naquele dia. E agora está cansado. O Senhor diz assim: olha, eu conto conquistar comigo. Eu conto conquistar. Glória a Deus. Aleluia. Eu chamo pessoas neste lugar. Chamo alguém nesta noite. Ramaço remanesce. Ele me acerta. Rapaço.
Eu chamo, o Senhor está chamando esta noite e está dizendo: levanta, Josué. O que eu tive com Moisés, eu quero ter contigo. Aleluia. Vai passar com esse povo o Jordão. Vão passar de pés enxutos. Glória a Deus. Os levitas vão na frente. Levem a arca. E o povo vai passar. O povo vai passar. É missão. Você acha que conduzir o povo não é missão, é liderança, não é missão. É árduo, é doloroso. Um só leva a sua cara e diz assim: esse aí eu congrego ele nunca. Estou fora, eu não quer compactuar com aquilo que Deus tem com ele para o reino de Deus. Deixa eu ir por ali está mais bonito, o prédio está mais arrumado, a comida está muito bonita, mas quando se toca a obra, o povo corre. Mas Josué não correu. Aleluia. Moisés não enfrentou o gigante. Sabe quem era o gigante de Moisés? O próprio povo dele. Mas Deus lhe disse: manda o espia vigiar as cidades. E quando os espias voltam com uma uva que não tem tamanho, porque era terra de gigante. Gigante não vai comer a uva que nós comemos. Tem que ser maior. Quem está pronto para receber as terras? Aleluia. Glória a Mas Deus. quem é que está no gesto também? Aleluia. Quem quer servir como ele? Glória a Porque Deus. existe Aleluia. sacrifício. Existe uma exigência. Você vê o irmão ali. O irmão lá veio ali no restaurante de calção, mas vou dizer uma coisa: existe uma exigência para ganhar alma naquele lugar. E um dia ganhei uma alma para Jesus e o homem olhou para mim e disse assim: eu poderia ter aceitado com a igreja. Todo mundo de paletó, a casa cheia, mas eu venho até aqui para alguém ganhar de calção jeans. E o irmão vai em paz. A missão dói, é traição, é mentira, é engano. A missão é árdua, é espinhosa, é dolorosa. Você chora lágrimas de sangue. Rabaçuque, é você diz: eu vou desistir. Eu só quero ficar quietinho no meu canto. Levanta e andar. Tem a terra de Caiçara para andar. Mulheres, Deus está me revelando como missão de visita. Não canse. Não canse. Eu sou Deus e não mudo. Quando pensa em desistir, lembra que Jesus morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Todo mundo vai pensar em desistir um dia. Aleluia. Eu não estou falando de desistir da chamada, não. É da responsabilidade. É do cargo. É de entregar tudo e seguir Jesus na cadeira somente. Mas Deus não chama para sentar na cadeira. Deus chama para atravessar o Jordão. Deus chama para te dizer: esforça-te, tem bom ânimo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem não entende, pode chamar você dele. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: não tu mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo. Não passe, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É missão, né? Missão, Ana? Eu aprendi uma coisa: que missão é que começa em casa, depois Deus mudar de pé, depois Deus puxar uma bicicleta, depois Deus permite um carro, uma moto, mas primeiro tem que começar a pé. E se ele não quiser nada, ele transporta a pé. Porque antes de nós, os nossos irmãos antigos andaram de pé. Ia para a renda dos leões a pé.
era consumido até no chão. Só vou se tiver um carro. Mentira. Mentira. Ou você não serve. Só você, irmã, me deu um prato de comida. Mentira. Ou então está servindo Deus. Mentira. Se der um brigadeiro, cachorro quente, as golosinas, é tão gostoso. Se você fizer isso, você não está servindo a Ele. Sirva como se não houvesse o amanhã. Breve Ele vai voltar. Glória a Deus. E Aleluia. vai requerer nas nossas mãos, dizendo: fizesse missão, está no meu coração. Fizesse, fosse no teu vizinho, fosse na tua vizinha. Missão está no coração de Deus. E esse amor transpassa ao Espírito e entra dentro de você. Então não tenha medo, não se espante. Glória a Deus. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol sobre vós solteiro. Ninguém se sustentará diante de ti, dos que os dias da tua vida, como fui Moisés, assim serei contigo. Senão não deixaria e nem te desampararia. Aleluia. Deus está cuidando. Deus está prometendo para esta igreja que Ele vai dar frente, Ele vai cuidar. Aleluia. Você não entendeu? Você não entendeu? Ele está dizendo: eu vou dar, aleluia, as terras, mas não é dar para dizer que é sua, é para você pegar, é para você se esforçar e vir mais do nascer do sol. Mas ele acorda cedo e vai andar. É a Bíblia que está dizendo: não sou eu. Pois a Cristo vai nos dar como possessão. Aonde colocar a palma nas suas mãos, aonde colocar a sola dos seus pés, é da obra de Deus que foi sua. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que não há nada impossível para o nosso Deus. Se você acha que o homem é grande, se acha que o homem tem dinheiro, ele não vai ceder, mas ele tem que ceder para aquele que manda nele. Aleluia. Graças a Deus conseguimos um prédio pequeno, mas é aconchegante para nós, fosse a nossa igreja. E por 3 vezes, porque a Bíblia nos ensina, pastor Roberto, que antes da liderança sair, ele viu os obreiros. Se não temos obreiros, ele manda ver mais próximo. Então eu obedeci o que a Bíblia disse, mandei os espíritos na frente. E por sinal eu levei 3 nomes. Não. E ali eu fui esfriando e disse ao Senhor: eu vou deixar nas suas mãos. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Não termina. A gente acha que o homem, por ter, é maior do que nós. Pode até ser. Mas para aquele que nos chamou, não. E por 4 dias, o Espírito Santo de Deus, quando eu levantava às 5 horas da manhã, o Espírito Santo ele dizia: a igreja, eu disse: Senhor, eu já levei 3 não. É impossível você levar 3 dias a 4 de CD. E por segunda, terça, quarta e quinta, Deus falava comigo. Quando eu posicionava meus pés ao chão, o Senhor dizia à igrejinha. E nós, como ser humano, nós dizia: eu levei 3 não. Nós somos fáceis de desistir, né? Se você levar um não, você vai à frente, não existe não. E aí eu sempre dizia ao Senhor: eu não vou. Mas se o Senhor estiver na frente, como Josué, se o Senhor estiver comigo, eu irei. Aleluia. E quando certa vez no dia de sábado, eu avistei a pessoa do carro tão bonita. E quando eu fui passando perto, a carne falou mais alto: não vou não. Aí eu: vou
ia. Passei direto. E quando foi no outra semana, foi a semana de domingo, eu disse: Deus, se o Senhor estiver nesta obra, se o Senhor estiver comigo, com minha esposa, ou que está congregando conosco, o Senhor faça que o coração do homem seja quebrantado. O Senhor faça que o homem ceda, porque maior do que o Senhor não existe. O povo diz que o universo é grande, mas maior do que o nosso Deus não. E Deus estava sempre colocando a missionária Virgínia para ir na minha frente. E nós fomos fazer umas visitas. Algumas pessoas que saíram da nossa denominação saíram com raiva, né? E o Senhor falou para mim: põe a serva do Senhor na frente. E onde eu ia, ele disse: ela vai na frente. Quando ela terminava de orar, ela disse: agora vejo o pastor. Eu disse: eu não, é a senhora. Deixa que no final ela fala. E tinha casa para mim falar, para deixar só Deus usar ela. E por certa feita, estive na frente deste homem. E ela olhou para mim e disse assim: eu não vou não. Deus, ela vai na frente porque Deus está colocando a senhora na frente. Deus vai usar você na frente de algo. Você olha para a sua capacidade e diz: eu não. Mas não foi você que escolheu. E nós começamos a conversar com ele, e eu tentando falar com a minha Virgínia, de repente ela disse: e o prédio da antiga igrejinha? Aí de repente um silêncio. E dentro de mim dizer: o Senhor está comigo. O Senhor disse que ia na minha frente. Mas é meu momento de eu ficar calado e tua serva falar. Mas tu falasse que está comigo. E ele olhou para a cara da minha Virgínia e disse: depois de 3 anos, qual é o seu humano que quer suportar 3 anos? Ele olhou para a minha Virgínia e disse: ô minha amada, minha irmã, está tão gostoso esse almoço. Ele pulou até de assunto, né? Até o tempero da mão da minha Virgínia em Cristo Jesus transforma uma pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu quero que ele só fique para o prédio, o quarto que tem lá embaixo, para aprender a revirar as coisas que tem lá naquela igrejinha. E chamar de vocês. Aleluia. Não desista daquilo que Deus falou para você. Glória. Não desista. E eu quero louvar novamente. Aleluia. Para você entender o que foi que Deus fez na minha vida no secreto. O homem, ele não vai invadir meu secreto, mas Jesus, ele invade, entra, faz morada, restitui, reconstrói e te dá de posse. Agora, se Josué, eu tivesse desistido e Deus não tivesse usado a serva dele na frente, e aí? Obrigado. Tinha acontecido alguma coisa, igreja? Então não desista. Esforça-te, tem bom ânimo. Passe esse Jordão. Leve essa palavra para a sua semana toda. Passe este Jordão. Não tenha medo. O Senhor está na frente. O Senhor está na frente. O Senhor está na frente desta obra. O Senhor está na frente. Ele vai dizer: cuidado, meu povo, tem bom ânimo. Faça o Jordão. Aleluia. Fica feliz nesta manhã. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só no secreto Jesus diz: só Ele. E
mesmo sem eu entender. E o milagre é gerar para todo mundo ver. Deus transformou em realidade o que antes era apenas oração. Agir secreto eu chorava, hoje meu choro é gratidão. Fez viver o que somente eu sonhava. Era eu e Deus e uma promessa. 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 E uma promessa. Era eu e Deus 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 e uma promessa. Quando ele agir, não há quem impeça. Deus transformou em realidade o que antes era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade e me fez viver o que somente eu sonhava. O que somente eu sonhava. Era Deus e uma promessa. Aleluia. Deus, Ele transforma o que é oração em realidade. Glória a Deus. Eu estou vivendo isso. Aleluia. Eu estou vivendo a minha oração. O que era impossível, Ele tornou possível. Ele traz a sua oração espiritual e transforma num material para entregar nas suas mãos. Aleluia. Por este dia, tem crente aqui que vai viver a realidade de Deus. Aleluia. E não vai ter inimigo que vai pedir. Glória a Deus. Amém? Eu peço à igreja que fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. O que somente eu sonhava. Glória a Deus. Aleluia. Quem está sonhando com José? Aleluia. Glória a Deus. Chora. Chora. Aleluia. Vai ser realidade. Porque o Senhor já está fazendo. Ele mandou eu te dizer nesta noite. Escreve no papel. Começa a colocar no papel. É a parte de hoje. Aleluia. Comece a colocar no papel o desejo do teu coração. Ele disse que vai começar a tornar-se realidade. Vai ser realidade para que todos vejam o trabalhar do Deus vivo. E o Senhor disse: esqueça a promessa. Esqueça que você não está pedindo a Deus. Porque eu aprendi uma coisa de Deus. Porque enquanto tiver Jesus eu quero, Jesus eu quero, Jesus eu quero, Ele não vai fazer. Eu sou prova disso que Ele não faz. Eu nos pés de Jesus eu quero que o Senhor faça assim, 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 assim. E Ele está lá.
Assim, cadê ele para lá? Eu digo, Jesus, eu já entrego nas tuas mãos, já não é mais meu, agora é teu. Você sabe por que Jesus ele não realiza o que você pede tanto? Porque ele quer fazer surpresa na tua alma. Aleluia. Ele quer trazer alegria no seu corpo. Mas você fica insistindo. Eu vou usar uma palavra bem forte. Você vai continuar abusando Deus. E ele diz que é surpresa. Se é surpresa, você não pode saber. Aleluia. Você não pode saber. Aí você quer. Agora veja que quando Deus entrega uma vez na sua mão que você não espera. Meu Deus, eu não espero. A alegria sobe, você tem. Agora Jesus entrega enquanto você está pedindo, você dá nem valor. Deus me deu, igreja. E então eu estou muito feliz. Glória a Deus. Mas quando Jesus entrega, começa a dizer: igreja, Jesus veio na minha vida. Ei, igreja, eu orei com fé, eu jejuei. Ele me deu, meu Deus, me faz. Eu estou mentindo. Aleluia. Jesus, alma, Jesus, eu cantar. Jesus, ele não é bom para mandar, não. E nem você pode, não está ele contra a parede. Ore, entregue na mão dele, deixa sentado, de lado, e ele vai fazer. Porque no dia que eu cansei de dizer, Senhor, a tua igreja precisa de um lugar. Nós adoramos em qualquer lugar, mas a tua igreja precisa de um lugar, porque a Bíblia diz que é casa de oração. A Bíblia diz que é congregai-vos. De repente eu calei. Aleluia. Mas quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu disse: agora eu levantei. Eu vou atrás. Mesmo que eu disse: Senhor, eu já levei 3 não. Mas meu quarto não 5. Não para de tentar, parou por quê? Deus soberano e maravilhoso Pai, estamos na tua presença nesta noite. Eu te entrego essa ministração, essa pregação nas tuas mãos, os louvores que foi entoado em teu nome. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar cada um que está neste lugar, a cada um que desejou estar, mas não pôde. Que o Senhor possa, neste momento, renovar as forças, dar ânimo, dar coragem, não desistir, não parar. No nome de Jesus, Pai. Olha para aqueles que têm chorado lágrimas de sangue, aqueles que têm cansado, Senhor, da caminhada, não pelo Senhor, mas pelas dificuldades. Aleluia, pelas, Senhor, as traições, pela desanimação, Senhor, pela alguém, pela casa, pelo filho, pela esposa, aleluia, por algo que desanimou, que o Senhor possa concretizar, e que esta oração que eu te passo, que eu te peço, Senhor, possa, Senhor, cada um entrar nos teus estatutos, nos teus mandamentos, para que o Senhor cumpra e faça, Senhor, que esta promessa, que essas orações que nós te fazemos, que o Senhor não possa esquecer, Senhor, mas que nós venhamos descansar em Ti, para que quando o Senhor entregar a bênção, entregar a vitória, Senhor, possa ser surpresa, possa ser real, algo que era oração se tornar, aleluia, material, não para a glória minha, não para a glória sua, mas para aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que prega contra o pecado, aquele que diz que pecado é pecado, santidade, Jesus existe todos os dias. Aleluia, somos fracos, falhos, pecadores, mas temos que ser santo no andar, santo no falar, santo no viver, santo no estar, no casal, no material, no individualismo. Nós temos que ser santo, santo, santo. E eu completo dizendo: santo é o Senhor. Aleluia. Quem são os remanescentes nesta noite? Bata palma para Jesus. Deus soberano e maravilhoso Pai, com a permissão, Senhor, do pastor desta igreja, fazemos esta oração encerrando este trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa levar todos debaixo da tua presença, debaixo da tua vitória. No nome de Jesus, dando uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, favorável da tua parte, Senhor.
que a palavra, Senhor, que foi ministrada, louvada, a presença de um abraço, a presença de alguém de um olhar tranquilo, que o Senhor possa penetrar na vida de cada um nesta noite, e amanhã eles amanheçam o dia avivado, cheio, aleluia, dizendo: eu irei levantar, eu irei avante, eu vou me animar, porque tu me prometeste que tem bom ânimo, e eu tenho bom ânimo, porque eu irei passar o Jordão. Em nome de Jesus, trabalha nos corações nesta noite. Se porventura aqui tem uma alma, aqui tem vida, Senhor, para se render a teus pés nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa, Senhor, convencer, possa trabalhar, possa testificar, Senhor. Tocar não, porque todos os dias o Senhor nos toca, só nos levantar o Senhor já nos tocou, mas convence o Espírito Santo nesta noite, e essa particularidade, Senhor, vai ficar por baixo da igreja, no nome de Jesus. Amém. Do Senhor Jesus. Querida igreja do Senhor, quero saber se tem alguém no nosso meio de coragem que quer entregar sua vida para o Senhor Jesus. Vem aqui à frente para a gente orar, quer renovar a aliança com o Senhor. Vem que a gente vamos orar. Glória a em Deus. nome de Jesus. Glória a Deus. Quero aqui agradecer ao nosso pastor Lázaro, junto com a sua caravana. Uma Efigênia, não esqueci da senhora, viu? A senhora não pensa. Então, quero agradecer ao nosso pastor. Deus abençoe. Quero dizer que essa igreja sempre vai dar de portas abertas para você. Obrigado por ter se lembrado de nós. Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, a igreja do Senhor, também quero aqui agradecer a cada um de vocês por ter se lembrado do nosso pastor, dando mais um ano de fé, né? Dessa vez eu pulei para 19, era 18, agora 19. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Quero dizer a cada um de vocês que eu aprendi a amar todos, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e a igreja diz: Amém. Agora